E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a treta ainda envolvendo o PC Siqueira e a família Bolsonaro. Então solta a vinheta. De vinheta eu quero o Stuart Mill aqui na tela, bem aqui no cantinho aqui, falando sobre a importância da liberdade de expressão. Então, gurizada, antes de mais nada, minhas redes sociais aqui, descrição do vídeo para me seguir. Além de na descrição do vídeo apoiar a gente, porque pode dar o dinheiro ali pelo clube aqui do negócio, aqui, clube Seja Membro, e também pelo PicPay Transferência Direta e ou assinar a mensalidade dos Brothers. Venha ser membro do Mais Afinalzinho, o canal que menos cresce no Brasil. O que acontece? Tem uma matéria que eu posso deixar linkada aqui, eu sempre falo que posso deixar linkada e nunca linko a matéria, mas também a galera também tem que começar a procurar a matéria, né? Porra, não é tão difícil digitar isso no Google. Enfim, a matéria diz que PC Siqueira é acusado de pagar 20 mil reais ao deputado Eduardo Bolsonaro. Então, sobre o que versa a matéria? Tá? Eduardo Bolsonaro, né? Deputado e 02 da fila aí, da família, além de ser um dos representantes brasileiros na política externa dos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, né? Tem ali o nosso Ernesto Araújo, mas basicamente quem faz essa conversa externamente com os Estados Unidos seria o Eduardo Bolsonaro. Ele processou o PC Siqueira, porque parece que tem uns vídeos do PC Siqueira que ficam falando aí sobre... que eu não posso dizer por causa do meu processo, mas fica falando aí sobre órgãos genitais do Eduardo Bolsonaro e que talvez ele não soubesse transar e os órgãos fossem pequenos. Eu não sei direito aí, viu, Eduardo? Não me processa, sou só um professor latino-americano sem dinheiro no banco, tá? Nesse sentido, daí o Eduardo Bolsonaro processou, o Eduardo Bolsonaro ganhou 20 mil reais, porque de acordo com o juiz, isso extrapola a liberdade de expressão. E daí a gente tem que entender o que é liberdade de expressão, quem define liberdade de expressão. E nesse sentido me impressiona um cara que se diz liberal, como o Eduardo Bolsonaro ter feito um processo como esse pro PC Siqueira. Antes de falar, eu não vou ficar falando do caso PC Siqueira que já aconteceu, né? Porque tipo, eu tenho até um vídeo sobre isso. E por que me impressiona um cara que nem Eduardo Bolsonaro fazer isso? Me impressiona porque ele, como auto-intitulado liberal, a gente tem um cara aí chamado Stuart Mill, que é um cara que fala sobre liberdade de expressão, e basicamente Stuart Mill, assim como várias vertentes do liberalismo, inclusive que até pode ser passivo de crítica ou não, né? Mas tipo assim, que tem que deixar as pessoas falarem, porque tu não deixar as pessoas falarem o que elas pensam seria cercear a liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão não é liberdade de ofender. Eu também concordo com isso. Inclusive, tipo assim, eu provavelmente, se me sentisse ofendido, eu faria que nem Eduardo Bolsonaro processaria. Agora, o que mostra um pouco nessa coisa é a hipocrisia do Bolsonaro, do Eduardo, no caso, que se auto-intitula liberal, que sempre fala sobre liberdade de expressão, que sempre fala sobre a censura na direita, né? Porque agora o Twitter tá censurando a direita, porque agora o Facebook tá censurando a direita, porque agora o YouTube... Que cara que enche a boca pra falar dessa perseguição, dessa censura, ele ser o primeiro cara a processar uma pessoa. Então é isso que que me chama a atenção. Então de um lado ali a gente tem um cara que ficou 20 mil reais mais pobre, no caso do PC, 20 mil reais, aí é dinheiro, hein? Podem me mandar 20 mil reais aí. E do outro lado a gente tem um cara que ficou 20 mil reais mais rico, só que meio que na base da hipocrisia, porque ele foi o primeiro cara a falar sempre a favorável à liberdade de expressão e também contrário a qualquer tipo de cerceamento, tá? E por que isso é importante a gente pensar? Porque liberdade de expressão, ela não pode não ter limites. Isso é uma coisa daí, tô dando a minha opinião sobre isso. Acho que liberdade de expressão tem limites sim. A grande questão e a grande dificuldade de tudo, na verdade, é descobrir quem dá os limites, como se dão os limites e o que se pode acontecer com a pessoa se não cumprir esses limites. Essa é a grande discussão. E basicamente essa discussão se aplica é uma das discussões que movimentam muito a sociedade porque ela se aplica em várias pautas também. A gente tem essa da liberdade de expressão, a gente tem intervenção do Estado, tipo, tem que intervir, não tem que intervir, se tem que intervir, tem que intervir tanto. Se não tem que intervir, por causa de, sabe? São as grandes discussões, assim. Liberdade de expressão, intervenção do Estado, o que fazer com os nossos corpos. E isso
isso sempre me faz pensar como o peixe morre pela boca. Então, o cuidado que a gente tem que ter aí nas internets da vida a expressar a nossa opinião nesse sentido e depois fazer justamente o contrário, que é o que o Eduardo Bolsonaro fez. Processou, tá? Então, era isso, espero que eu tenha me feito claro. Eduardo Bolsonaro, alô, Eduardo Bolsonaro, não me processa, não falei nada de teu pinto pequeno, tá? Assina o canal, se inscreve no canal, e é isso, né? Beijo no cérebro de todo mundo. Escreve aqui embaixo o que vocês acham sobre liberdade de expressão. Tem que ter, não tem que ter. A gente tem que ter um limite, não tem que ter esse limite, né? Escreva aqui embaixo. Beijo no cérebro de todo mundo e tchau. Vem cá, vem cá, vem cá.